tudo bem? Bem, tô eu aqui novamente com mais uma mulher apaixonante, uma mulher sensacional que vai contribuir um pouquinho com a história dela, com as lutas dela, com a superação dela e ser um exemplo para nossa vida, porque nossa, esse Instagram dela já me deixou com vontade de ser fitness. Será que eu posso ser fitness comendo? Porque o meu sonho de consumo seria ser fitness comendo, né? Bem, vamos lá, que eu vou chamar ela aqui. Uma mulher sensacional. Calma aí. Convi- Aqui. Já convidei ela para participar. Aqui! Oi, apareci. Oi, tudo bom? Tudo ótimo, você? Tudo já está me ouvindo? Tô perfeitamente. Tá? Tá tudo tranquilo aí, certinho? Tudo certinho. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo? Perfeitamente também. Bem, primeiramente eu quero muito agradecer você ter aceitado tão rapidamente participar desse projeto, Aham, com a sua história, com a sua partilha mesmo de aham, superações e conquistas que você vai dividir um pouquinho com a gente, que eu tenho certeza que vai nos inspirar muito. Muito aham. mesmo. E inicialmente também já vou dizendo parabéns. Nossa, eu amei seu Instagram. Eu tava lá vendo, até mandei pro meu personal hoje. Eu falei assim, viu? Quero ser igual ela. Ele falou assim, viu? Conversa bastante com ela para ela te ensinar a comer melhor e não faltar da academia. Então, lá no meu Insta tem bastante dicas. Eu sempre tô postando, né, bastante coisa sobre alimentação, sobre treino, sobre foco, como ter disciplina, né? Como eu Aí eu já aprendi a vi. ter disciplina, né? Porque eu era uma pessoa indisciplinada, mas a vida ensina. E com a Ah, eu quero PNL, com a aprender. hipnose, eu consegui direcionar, né? Então, focar no que eu preciso focar. Então, eu quero passar também para as outras pessoas, né? Tudo que eu tive o privilégio de aprender, né? Sensacional! Nossa! Mas vamos lá, vamos Vamos lá, assim, então. para quem não te conhece, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, para que Aham. outras pessoas também conheçam. Vou baixar isso aqui, meu Deus. Conheça um pouquinho de mim, né? Ok. Então, Kelly, eu não sei, eu comentei com você ontem, né? O teu nome é o nome da minha irmã também, já me identifiquei Sim, contigo. sim. Eu A sou gente não. natural de São Paulo, né? Eu sou natural de São Paulo. Nasci numa cidade chamada Santa Isabel, só que eu morei boa parte da minha vida na capital, né? E nesse período, minha mãe era enfermeira, trabalhava à noite, né? E meu pai quase não ficava em casa, né? Então, meu pai tinha um problema com alcoolismo e tal. E nesse período, eu lembro que minha mãe deixava a gente num clube perto de casa. Foi onde que eu me apaixonei pela dança, né? Lá eu fazia balé, ginástica olímpica e natação junto com a minha irmã, né? Então ali começou a minha parte da questão da arte, do atletismo, né? Vem daí. Do Mas com o esporte. tempo, alguns problemas que a gente teve na capital e tal, por conta do meu pai ser alcoólatra, a gente acabou tendo que morar no interior, né? Então, a minha vida na capital era totalmente diferente, né? Uma rotina diferente. E quando eu acabei indo para o interior, né? A gente acabou indo morar com a minha avó. A gente passou bastante dificuldade, né? Questão de estudo, então eu tinha muito problema de aprender as coisas, porque, imagina, eu mudei de colégio numa fase bem complicada, e nesse período, tá vendo, eu tenho uma cicatriz no rosto, né? Eu não sei se o filtro tá tapando, eu tenho uma cicatriz que, quando eu tinha 5 anos de idade, nessa mesma chácara da minha avó, eu tinha sido mordida, fui mordida, né, por um cachorro, pastor alemão da minha avó, e eu já tinha problemas com questão de autoestima, de ir pro colégio. Eu não me sentia iguais os meus amiguinhos, né? E por questão de eu ser pequena, né? As pessoas paravam muito na rua e perguntavam o que que era aquilo, né? E o olhar de pena acabou me deixando, então, com um sentimento de
de ser diferente, de ser inferior, sabe? Sim. E, e eu tinha muita dificuldade de ir para a escola, não gostava, porque eu não conseguia me concentrar, não conseguia aprender. E quando eu mudei para o interior, isso piorou. Por quê? Porque daí a gente morava longe do colégio, era, era dificuldade, difícil, né, acesso. Não é como hoje, né? Então, para você estudar, tinha que andar muito para chegar no colégio. E chegava no colégio, eu já era diferente, então eu já sentia a questão da rejeição, né? Era novata também. Novata também. E eu não sabia me defender, porque eu, imagina, eu tenho uma personalidade mais introspectiva, né? Eu sou diferente. A minha irmã já é mais expansiva, minha irmã é mais comunicativa. E eu já era mais retraída, eu era uma menina mais tímida. E com a questão também do cachorro me morder, né? Também atrapalhou ainda mais a minha autoestima. E nesse contexto, chegou uma época que eu não queria mais ir para a escola e eu fiquei um tempo sem estudar, né? Eu não ia, batia o pé, me escondia. E tinham problemas também da professora, às vezes, naquela época, né? A gente, hoje em dia é até proibido, mas naquela época eu levava beliscão. A questão de não podia ir no banheiro, eu acabava me mijando na sala de aula e eu tinha medo de pedir para a professora para ir. Então eu acabei meio que me excluindo. Eu falei, não vou para escola. E fiquei um tempo sem estudar, né? Fiquei nesse período que eu morei em Santa Isabel, eu não ia para escola. Daí aconteceu algumas coisas. Minha mãe separou do meu pai nesse tempo e a gente acabou indo para Foz do Iguaçu morar com a minha irmã, né? E acabei voltando a estudar. Fui para uma escola que era perto de casa e tal. E nesse meio tempo meu pai voltou, minha mãe se reconciliou com meu pai, eles voltaram. Eu voltei a estudar, só que eu tinha dificuldade ainda de me enturmar. Eu sentia muito medo, eu tinha pavor de ir para a escola. Era um pânico mesmo, sabe? É, E aos poucos eu fui começando a me adaptar na cidade, por ser uma cidade diferente e tal. Daí tinha outros amiguinhos, né? Então eu não tinha aquelas memórias do primeiro colégio, né? Entende? Dos primeiros Julgamento, traumas. né? Exato. E a professora era uma professora mais querida. Então eu lembro muito, com muito carinho dela. Porque ela foi uma professora que me Acredito ajudou muito. que ela te acolheu, né? Ela soube ser a professora, soube ser humana e ser empática, te acolher e ver que não era uma criança que não queria estudar, era uma criança que não conseguia se enturmar e se sentir inferior e não conseguia deixar desenvolver tudo que você tinha para desenvolver por conta de olhares, por conta de julgamentos, por conta de falta de pegar na mão, vem aqui que você é capaz, você consegue. Exatamente, exatamente. Então, nesse momento, eu acho que foi uma das minhas primeiras superações, assim, sabe? De me sentir amada, de me sentir acolhida. Então, ali eu comecei a ter gosto pela escola, né? Eu adorava aquela professora. Então, Sim, eu eu lembro que até ganhei um prêmio na escola, porque daí eu comecei a me esforçar, a querer aprender, sabe? Daí eu chegava em casa, tudo que eu não conseguia entender na sala de aula, eu me dedicava em casa, sabe? Eu pegava, ficava quietinha no meu canto e aprendia, né? Sozinha. Então, ali foi eu desenvolvi também uma técnica de aprender sozinha, sabe? Então, quando eu tinha dificuldade em alguma matéria, eu chegava em casa e eu aprendi, eu entendi que eu conseguia que você entender era sozinha. Se a capaz. professora não me ensinasse, se ela não fosse legal, beleza, eu também tinha o poder de mudar isso, né? Então, não precisava de alguém o tempo todo, né? Então, ali eu comecei a estudar sozinha e a me desenvolver melhor. Então, tinha alguma dúvida, alguma dificuldade, eu chegava em casa e comecei a estudar sozinha, né? Minha mãe, ela trabalhava muito, então ela também não tinha paciência e nem tempo para ficar me ensinando, né? Ela era enfermeira, ela trabalhava durante a noite. Chegava o dia, ela estava exausta, cansada, né? E com estresse, imagina, 3 filhos, um marido alcoólatra. Então, não era fácil para ela, né? Eu consigo entender, né? E, e nesse meio tempo que a gente foi para Foz, a minha personalidade começou a mudar também, né? Porque daí eu comecei a ter mais amiguinhos, comecei a me sentir parte, né, de um grupo, né?
E depois disso a gente acabou mudando de casa, né? Meus pais conseguiram começar a construir uma casa e tal. E nessa outra casa também, daí eu comecei a sentir falta, né? Essa questão de meus pais mudavam muito de casa. E quando a gente foi para essa casa fixa, eu falei, pronto, né? Agora eu tenho o meu lugar, né? Não vão ficar mais saindo de casa, perdendo os amiguinhos, que eu também perdia, fazer amizade com alguém. Aí tinha que mudar de casa de novo. Era, era uma coisa muito complicada, Desgastante. né? Exato, exato. E nessa outra escola que eu fui estudar e tal, quarta série, eu lembro, tinha outra questão, né? Porque eu era a aluna maior do colégio, um monte de crianças pequenas, né? Essa foi outra superação, imagina, uma menina. Eu acho que eu tinha 14 anos, 13, não me recordo, mas eu estava estudando na quarta série, com um monte de criança pequena. Então, ali eu me senti diferente, pô, não me encaixava, né? Foi ali o meu segundo baque, que eu falei, gente, E daí você já estava como entrando que, na né? adolescência E com um monte de e não criança batia pequena, mais o né? papo com as amiguinhas, né? Não tinha. E daí não era a mesma mentalidade, eu me sentia também diferente. E só que a questão de me desenvolver, de estudar, eu era melhor, eu tirava as melhores notas, mas baixa, né? Eu me sentia, não, tá estranho, tá diferente. Aí surgiu um programa do governo que na época se chamava Fluxo, que era como se eu estudasse 3 anos em em um ano, 3 anos em um ano, isso mesmo. Aí eu comecei a fazer esse fluxo, né? Só que, nossa, era muito conteúdo, né? Você imagina. Para uma criança absorver. Eu estudava dia e noite em casa e era muita matéria, assim, complicada e eles não Acumulada, que é passavam de 3 anos, né? Sim, então eu faltava, ficava falhado, sabe? O aprendizado, ficava coisas faltando, porque não era o correto, né? Mas mesmo assim eu fiz, consegui recuperar esse tempo que eu tinha perdido, né? Que eu não tinha estudado. Aí veio daí eu fui pro ano normal. Cheguei na oitava série. Fui pra oitava série. Cheguei na oitava série com a mentalidade assim, gente, que eu vou esperar? Eu me sentia muito insegura, muito insegura. Daí um monte de gente da minha idade, ok, só que eu ainda não me sentia que eu pertencia ao grupo também. Aí foi mais um baque, mais uma superação. Minha vida, eu me encaixar, né? Eu sempre estava lutando para me encaixar, para caber no mundo, né? No outro, né? E exato, me encaixar, me entrar e me sentir, sei lá, amada, né? Parte da sociedade, parte de um grupo, de uma cobrança que você fazia em relação a você mesma, né? Porque Exato, somos parte, né? Só que quando a gente é todas criança não partes. tem essa percepção, né? Até com a gente adulta é difícil a gente se encontrar e se ver, às vezes, parte de um grupo ou não parte de um grupo. Exato. Aí com a autoestima abalada, com problemas dentro de casa, e eu não sabia lidar com tudo aquilo. Imagina. Então, ali eu acho que foi onde eu mais cresci como ser humano, sabe? Onde eu mais desenvolvi, sabe, as capacidades, né? Porque cheguei na sala e, putz, primeiro semestre bombei, né? Só nota vermelha, prova. Aí eu, né, essas provas eu ia nota vermelha, baixa, baixa, os primeiros semestres. Daí eu falei, não, não vou passar isso, né? Se eu estudei tudo aquilo, eu consigo aprender, eu vou estar fora. E foi aí onde eu comecei a estudar mesmo. Eu pegava, ao invés de eu estar brincando com meus amiguinhos na rua, não. Eu ficava em casa, às vezes eu ficava trancada dentro do meu quarto e pegava e ficava lendo. Meu pai, nessa parte, ele era muito bom, porque ele incentivava também, né? Meu pai pegava e fazia também, ele falava que se a gente tirasse nota alta, ele pegava e dava dinheiro pra gente. Então ali eu também estudava, né, por mim e também pela questão, né, de eu De ser uma motivação, né? cada, né, todo bônus, né. Então eu mesmo e as minhas notas, sim, uma motivação. E eu também
as pessoas também me procuravam. De certa forma, eu ajudava a fazer os trabalhos em grupos, eu que fazia as apresentações, prova. Minhas provas começaram a... Eu tirava as maiores notas, comecei a tirar, sabe? E eu via que as pessoas começaram a se aproximar de mim. A maioria também por eu ensinar, né? Eu também desenvolvi a capacidade de ensinar, então eu ajudava todos os meus coleguinhas. E foi moldando também uma das características minha muito forte, né? Porque eu sempre quero ajudar, sempre estou ali. E aprendi a ensinar. Ali foi onde eu aprendi a ser professora, assim, entre aspas, né? Mas esse meu dom que eu utilizo. Eu até gosto muito de falar, de ensinar, de auxiliar. Se eu sei alguma coisa, eu quero passar para frente. E eu acho que aquele ali foi um momento que eu gravei isso, né? Então eu sempre estava ajudando. Quando eu ajudava, eu aprendi que eu aprendia mais. Porque eu aprendi outras formas de aprender. Porque não tem só uma, né? Eu conseguia olhar o ângulo que a outra pessoa tinha dificuldade e, e conseguir captar como ela pensava para poder ensinar ela, né? Porque eu tinha essas dificuldades, né, de aprender, então ali eu meio que virei penalista sem saber, né? Então Sim, eu eu aprendi a acredito que eu tava aprender pensando nisso. e a ensinar. Várias técnicas, várias formas de ensinar. Já Aprendi tava a ter empatia, observando as aprendi o amiguinhas, rapport né? ali, prática mesmo, de verdade. Depois, conscientemente, eu falo, gente, eu fazia rapport, eu nem sabia. E então, sim, eu era muito observadora, exatamente. Eu escutava ali, eu aprendi a escutar, né? Eu aprendi a falar, que eu era uma pessoa que não falava. Foi aí onde eu desenvolvi a minha fala, porque eu era extremamente tímida. Então, a partir do momento que eu comecei a ensinar, eu aprendi que eu podia falar, que as pessoas me ouviam, né? Mas eu tinha que saber. Então, eu estudava na base. Eu ia a fundo, sabe? Eu não pegava superficial, eu queria saber todos os detalhes. E isso me tornou uma pessoa mais estudiosa, né? E acabou me tornando do lado de preguiça. Então, eu não tenho preguiça. Quando eu vou estudar um negócio, eu quero aprender a fundo. Eu vou na base. E eu repito quantas vezes for necessário repetir. E olho também, escuto áudios, vejo pessoas, muita questão da modelagem também. Então, se uma pessoa está fazendo certo e ela está lá no alto, eu vou lá e consegui aprender como a base, como ela aprende. Então, observar gestual, a questão da tonalidade. E eu me espelho, sabe? Totalmente. Colocando o rapport em prática. Pois é, se quiser falar, Que se tiver sensacional! alguma dúvida, alguma coisa, tô aqui. Não, que Tá me ouvindo? profissional! Porque tudo que você passou pra Uhum. gente, né? Tudo que E você passou agora, a sua infância te eu moldou, superei essa questão de não aprender, né? Consegui aprender. sim. A tua infância te moldou a ser uma Uhum. pessoa estudiosa, forte, resiliente, uma Exatamente, pessoa que exatamente. Uhum. olha para o Então eu próximo, aprendi a ser que forte, tem né? empatia. Você transformou todas as suas dores no bem para o próximo e para você. De uma maneira Uhum. assim, única, né? E sem saber, já usando a programação Sim, tá. neurolinguística, né? Muito sensacional. Eu sou apaixonada por PNL. Uhum. Eu acho que isso muda a vida da gente. Faz com que a gente consiga realmente olhar Sim, sim. para dentro de si, olhar para o Eu próximo também. e Uhum. e estabelecer conexões, né? Isso foi na questão de aprendizado, né? Exato.
Então, é da aprendizagem, mas eu ainda tinha um problema muito. Ainda estou trabalhando bastante. Ainda assim, questões de infância também, eu dizia anorexia, né? Não conseguia comer. Então, alguns tive. Eu não comia. Durante esse período da minha adolescência, quase ficando. Adolescência já adulta, já virando adulta, eu tive problemas com comida. E quando eu casei, né? E fui morar com meu marido, muita dificuldade na questão da alimentação, né? Eu já partia de uma parte, não era chegada em carne, eu não comia carne por um trauma de infância. Outra hora eu conto, né? Senão vai ficar muito longo. E quando eu fui morar com ele só comia carne e tal. E na minha gravidez, eu tive anemia, né? Por questões de não comer carne, de não me alimentar direito. E o médico a comer carne. Então, você vê, às vezes eu tive que trabalhar para aprender a seguir em frente, né? Então, o médico pegou e falou, ó, é o seguinte, teu exame deu aqui, se você precisa comer carne, precisa se alimentar, senão teu bebê vai nascer com problemas, né? Aí foi mais uma barreira. Eu falei, gente do céu, eu lembro que a primeira vez que eu tive que comer carne mesmo, miúdo, essas coisas, eu não gostava, né? Sempre tive dificuldade de comer carne, de me alimentar. E complicado. Eu comi o primeiro bife, minha sogra, eu lembro que ela fazia comida, né? Começou a fazer quando eu voltei da maternidade e tal. Eu tomava sulfato ferroso, tinha que comer o fígado. Para mim era traumatizante ver um fígado. Sim. Era muito difícil, era muito complicado. Mas quando eu entendi que meu filho precisava que eu me alimentasse bem e comer carne, né? Foi um período que eu voltei. Eu senti até vontade, é um negócio muito estranho, né? Eu sentia, quando eu carne, eu senti um. Eu não sei se eu me programei ali hoje, não entendo também, né? Pode ser, né? Ou E um eu comecei a prazer comer carne, comecei a me alimentar melhor. é um prazer em E, saber que você estava fazendo bem pro seu filho, né? Era sim, filho? sim, É filho? filho, filho. E você sabia E que ele ia estar bem, né? sim, eu sabia que ele ia estar bem. Aí eu também estudava bastante questão de nutrição. Minha mãe era enfermeira, né? Então ela puxava no pé, ela falava sobre alimentação, falava sobre comida, do jeito dela, né? Mas falava. E, eu comecei a estudar também ali. Eu acho que peguei o gosto pela nutrição, assim. Eu não tenho faculdade, nada, mas eu sempre estudei sobre alimentação, sobre como comer direito e tal. E ali eu fui moldando meus filtros. Naquele período eu comecei a colocar um pouco em prática, né? Não era o correto, mas dentro do meu conhecimento naquele momento é, me ajudou bastante, né? Foi coisas que eu fui mudando, praticando, né? Mas me ajudou muito. E tá, nesse meio período que eu fui casada e tal, tive problemas também de relacionamentos por causa dos relacionamentos dos meus pais também, né? Então eu não tinha um espelho, né? E pessoas feridas procuram pessoas feridas. Isso eu aprendi. Sim, Então, infelizmente. sim, pessoas feridas procuram pessoas feridas. E eu acabei me casando com uma pessoa que também vinha com uma de dor, com uma história de problemas que também não sabia tratar, né? Como lidar com os seres humanos também. Então, ele também não sabia se expressar. Então, o que ia dar? Não ia funcionar, né? Óbvio. Então, a gente Estavam os ficou dois em evolução sem direcionamento, né? sem direcionamento, exatamente. E ali a gente foi convivendo e tal, só que chegou um tempo que os nossos propósitos não combinavam, porque agora eu me via como mãe, eu queria ter uma filha, então eu queria ter aquela família que eu não tive, né? Queria um marido presente. E quando a gente começou a namorar, ele sempre falava que eu ia ser dona de casa, eu ia ficar em casa. E para mim tava ok, né? Eu ia ficar em casa, ia cuidar do meu filho. Só que a vida não foi bem desse jeito, né? A gente, no começo do início do relacionamento, a gente foi a família dele, né? Mas depois de um tempo não dava certo, né? Tinha uma criança e tal. Daí a gente
conseguiu morar atrás da família do tio dele, né? Uma casa, mas pelo menos já era o nosso espaço, né? Só que ele ainda também não estava pronto, né? Para tanta responsabilidade, um filho, um casamento. E eu também não, né? Dois imaturos. Tinha 22 anos, super jovem. Eu sonhava alto, né? Eu queria coisas, mas eu ainda também não sabia quem eu era, né? Tava perdida, totalmente sem se conhecer, sem saber, né? Eu queria coisas, não condizia, então tava tudo confuso, tudo bagunçado. E Tinha minhas sonhos, crenças, almejava, exato, e minhas mas não crenças sabia estavam, como chegar. exato, exato, isso, colocou isso mesmo. E ele também, acho que não sabia o que queria, não sabia, né? E os dois perdidos. Ele queria começar a estudar, mas a gente com um filho pequeno e trabalhava muito e o dinheiro não dava, sempre faltava. E ele fumava bastante, raiva de cigarro por causa porque meu pai fumava, bebia, então o cigarro já me disparava uns gatilhos de dor, sabe? De repulsa, né? Me lembrava de tudo aquilo, das brigas da minha mãe com meu pai e tal. E ele não parava de fumar e eu não conseguia falar com ele de uma maneira de acolher, né? Eu julgava, né? Era uma maneira de julgar, porque era a maneira com a qual eu tinha aprendido, né? Você E nem sabia que aquilo lá te causava aquela dor, né? Sem o também conhecimento, nem sabia o que não disparava em tinha. você aquele sentimento de repúdio, de raiva ou de frustração. Aham. Eu só sabia que aquilo te Sim, trazia aquele sentimento, mas não por nem por quê, né? exato. Nem porque exatamente. E ele passava muito tempo com a mãe dele, me deixava sozinho com meu filho. E aquilo também já me disparava um gatilho de rejeição. Apesar de estar com meu filho, eu queria que ele estivesse junto, que ele participasse, que ele ajudasse a trocar uma fralda, que ele vira, brincasse. E ele já tinha aquela mentalidade mais também de Sou provedor não e estar não faço perto, mais. segurar. E não sei o que acontecia, sabe? Ele não. Exatamente. E a gente tinha nossos conflitos e não sabíamos conversar, sentar e resolver. A gente simplesmente se fechava, cara, um pro outro e, e ficava. Daí eu pensava assim, não, ele vai entender, né? Só não falava, não conseguia falar. Eu achava uns trando, né? Porque eu sou sinestésica, né? Hoje eu entendo isso. Com um cara fechado, ele ia entender, ele ia pegar, ia sentar e ia falar. Para que ele tomasse atitude. E ele não tomava. Ele simplesmente ia no padrão repetido, as mesmas coisas. E eu engolia aquilo, ficava com cara fechada, esperando que ele tomasse uma reação, que percebesse que eu estava chateada, que ele percebesse que eu estava magoada com ele. E ele não percebia. Nem sabia o E que estava aí, né? E acontecendo. assim foi, seguiu vários tempos, até que ele arrumou uma amante, né? E ali eu comecei a desconfiar, porque mulher percebe, né? Sim. E eu sabia que ele tinha outra pessoa, né? É, falar Eu acho que caiu só a que não internet, tinha. será? E ali naquele processo tal, eu fui falar. E certo dia, daí eu simplesmente entrei em fúria, e a gente começou a brigar, a discutir, né?
que será que aconteceu? Eu ouvi até onde você falou que entrou em fúria. Oi? Olá, Oi? voltou? Tá me ouvindo? Voltou, agora voltou. Eu ouvi até o momento que você falou que Oi, descobriu e que entrou em fúria. tá me ouvindo? Tô te ouvindo Voltou agora. então. Eu comecei com ele e aí ele me agrediu, né? Me agrediu. E nesse eu lembro que era um feriado e tal. E, e foi errado porque eu tava com meu filho no colo, no momento eu meio que assim, sabe? Porque eu via cenas do meu sendo repetido de novo, né? Todo aquele filme de volta, né? E ok, ali a gente. Mas depois disso ainda teve de agressões, depois da separação. Onde eu entrei numa depressão bem profunda, né? Eu já estava passando por algumas dificuldades, questão da autoestima e tal. E ali eu entrei em depressão, e eu não queria comer e tal. E eu tive que voltar para casa da minha mãe. E quando eu voltei para casa da minha mãe, imagina, eu tive que voltar com meu pai nessa época por vários problemas. E para mim foi muito complicado, foi muito difícil, foi uma dor muito grande ter que voltar do lugar que eu saí, sabe, esperando encontrar paz, né? E não encontrei. E Buscando uma nesse meio nova tempo, vida, meu pai. né? Exato. Eu fiquei um tempo morando com a minha mãe. Eu lembro que nesse tempo, nossa, foi complicadíssimo, porque eu não comia. Aí voltou a anorexia de novo. Eu não comia, eu não saía. Eu chorava muito, muito, muito. E E foi bem doloroso, assim, sabe? E eu tava falando isso, me recorda, mas foi importante Sim. ter passado por isso. Eu sei que Pro daí seu, nesse meio tempo, pro seu nesse meio, desenvolvimento. exato. Nesse meio tempo, meu pai faleceu, né? E a gente separado. Meu filho ficou doente, assim, sabe? Ele já, nessa fase, ele tava com um aninho. Começou a ter problemas, também, né? Desencadeado por toda a situação, né? Ele acabou absorvendo, né? A gente sabe que psicológico acaba causando doenças no corpo, né? Que trabalha com isso, a gente sabe. Então, eu estava Sim, eu falo doente, que o que a boca não fala, o corpo fala. o corpo fala exatamente. E eu estava doente, meu filho acabou ficando doente. E virou uma bola de neve, sabe? E eu achava que não tinha mais solução. Que ali era o ponto Nossa final. vida. Então, eu lembro que num ato de Tem... desespero, não queria mais sentir aquilo, porque eu me sentia impotente. Eu me sentia fraca, me sentia vítima, sabe? Eu me sentia vítima. Eu achava que eu não tinha capacidade de dar a volta por cima. Eu comecei a me sentir inferior, muito. E comecei a questionar Deus. Porque eu estava passando por tudo aquilo. Por quê? Né? E eu fazia as perguntas erradas, né? Essa é a realidade. Não é por quê. Como eu posso resolver, mas na época eu perguntava por quê. Isso me fazia me sentir mais vítima Pra ainda. quê? É, exato. Aí foi onde eu tentei suicídio. Peguei. Eu lembro que minha mãe tinha uns remédios, por ser enfermeira, ela tinha um monte de remédio em casa.
Ela tinha uns diazepam, ela tinha uma cartela de diazepam que ela dava pro meu pai poder dormir, né? Ele estava bem doente nessa época, ele acabou ficando esquizofrênico, então ele passava por vários problemas, né? Então eu lembro que eu peguei essa cartela de remédio, diazepam, e eu tomei ela inteira. E nisso eu tive parada cardíaca, né? Fui parar no hospital, fiquei em coma por 3 dias. E eu lembro que quando eu voltei, eu não lembro muitas coisas que ainda eu não lembro, que as pessoas me contam, mas me deu apagão total, que eu não lembro, que realmente eu não consigo, É como se, sabe, recordar. Muitas coisas ficaram falhadas, assim, tem várias coisas na minha memória que eu não consigo lembrar, não consigo. E eu voltei, eu acho lembro que que quando automaticamente você bloqueou, né? bloqueei. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei que não adiantava eles tentar, porque eu não queria mais viver. E que quantas vezes fosse possível, eu ia de novo tentar, porque eu não queria mais. Não queria mais estar nesse mundo, eu não queria mais viver assim. Para mim não dava mais, né? Então foi onde eles me encaminharam para uma psicóloga, eu lembro na época. E chegou na psicóloga, eu não conseguia falar. Simplesmente não vinha nada. Nada. Ela me perguntava, eu ficava muda. Muda, 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 muda. Não sei se por estar revoltado, o que aconteceu, não consigo, sabe? Não consigo ler sentimento, não consigo lembrar o porquê. Eu simplesmente não conseguia falar dela, me encaminhou para um psiquiatra. E aí eu lembro que eu fui no psiquiatra, no dia que eu cheguei lá, eu só vi gente doida. Aí eu olhava para mim e falava, gente, eu não sou assim. O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô doida, né? Eu olhava para aquele pessoal falando, falava coisa com coisa. E eu olhava e falei, gente do céu, eu não quero isso. Eu não quero isso. Aí o médico veio conversar comigo, me passou a medicação e tal. Quando eu cheguei em casa e, e eu olhava a situação que eu tava, sabe? Onde eu estava. Eu não queria mais estar ali. Eu pensava no meu filho, mas eu achava que era melhor eu não estar com ele. Melhor eu A não gente estar não com ele. quer, na verdade, a gente não, não é que você não queria estar, né? É que você queria Né? matar aquela dor. Eu falo que Uhum. sempre eu penso que qualquer pessoa que tenta ou comete suicídio não é porque ela quer se matar, e sim porque ela quer matar aquela dor que ela tá sentindo dentro de si e não Exato. sabe o que fazer com Como ela. resolver? Eu não sabia como resolver, não tinha Não como. sabe. Não sabia como falar, não sabia como expressar, eu não sabia como conduzir a situação. E eu tava com, sei lá, com raiva do mundo, sabe? Era ação, porque eu via só injustiça, via as coisas e eu sentia muita raiva, sabe? Eu sentia muita raiva. Eu tava com muita raiva. Essa é a realidade, eu tava com muita raiva. Deixa eu só perguntar Então, uma coisa, só para te cortar. Será que se a gente entrar e sair de novo, porque a sua imagem não tá aparecendo para mim, sim, podemos. aí eu salvo essa parte e daí a gente Aham. continua da onde a gente parou. Pode ser? Tá ok, podemos.